Se você pode fazê-lo, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, para estarmos falando com o nosso Deus. Vamos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós exaltamos o teu nome. Nós nos submetemos à tua vontade. Que a vontade do céu entre em harmonia com a vontade na terra, com a nossa vontade, para que ela seja a vontade do Senhor se realizando. Ó Deus, livra-nos das nossas insistências, da nossa teimosia na nossa vontade, pois a tua vontade é que é boa, perfeita e agradável. Receba os nossos louvores, fala aos nossos corações como o Senhor sempre tem falado. Visita, Senhor, os lares dos meus irmãos. Ó Deus, que a paz do Senhor esteja reinando nesses corações. Visita, Senhor, os enfermos. Visita, Senhor, aqueles que estão entubados nas UTIs, a mamãe do nosso irmão Maurício. Sê misericordioso, Pai, faz um milagre na vida dela. A Gisete, que temos orado também por ela, visita, Senhor, tem misericórdia dela. E tantos outros, ó Pai, tantos outros, que precisam do socorro do Senhor bem presente. Cura-os, ó Deus. Obrigado por tantos que o Senhor já curou. Obrigado. Obrigado por tantos que o Senhor ainda curará. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado pela nossa irmã Isabel, que já está em seu lar. Obrigado porque o Senhor a cercou com proteção durante esses dias. Continua guardando-a. Obrigado, Senhor, pela Karine, pelo bebê que chegou. Louvado seja o teu santo nome, porque diante da morte, nós temos, ó Deus, pela vontade do Senhor, visto filhos que nascem, abençoados pelo Senhor, renovando no Senhor a esperança de vida e declarando para a morte que nós estamos vivos. Consola os corações, ó Deus, dos enlutados, daqueles que sofrem. Sê, Senhor, com eles. Faz isto em nome de Jesus, porque nós seguiremos, ó Deus, declarando que o Senhor é a razão da nossa paz, da nossa fé. Te exaltamos e te rendemos louvores, com o perdão dos nossos pecados, por amor de Jesus. Amém. Me falte água ou alimento ou suprimento para o amanhã que vem. Se nos meus olhos me faltarem toda a luz,
Só não me falte a presença de Jesus. Me falte água ou alimento ou suprimento para o amanhã que vem. Se nos meus olhos me faltarem toda a luz, só não me falte a presença de Jesus. Tua presença é a razão da minha fé. Tua presença me conduz onde estiver. Tua presença é a razão da minha fé. Tua presença me conduz onde estiver. Me falte o vento, o mar e o sol, onde estiver, sei que não vou me abalar. Se na seara o meu trigo não produz, só não me falte a presença de Jesus. Tua presença é a razão da minha fé. Tua presença me conduz onde estiver. Tua presença é a razão da minha fé. Tua presença me conduz onde estiver. Cante comigo. Tua presença é a razão da minha fé. Tua presença me conduz onde estiver. Tua presença é a razão da minha fé. Tua presença me conduz onde estiver. Amém. Essa é a presença preciosa que nós temos em todo o tempo, nesse tempo, em dias tão difíceis. Você tem a presença de Jesus. Assim como ele caminhava com aqueles discípulos a caminho de Emaús, entristecidos porque eles estavam apenas com a notícia da morte, a morte de Jesus. Enquanto eles caminhavam, o coração ardia. O Senhor está presente com você para fazer o seu coração arder de esperança. E mesmo com todas as incertezas desse tempo, você continuar calmo, confiante no Senhor. Siga a sua caminhada assim. Mas não para Emaús, para Jerusalém. Volte. Volte a confiança, volte a paz. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso
neste viver. Isso deva a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Aleluia. Tua é a glória e o poder, tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de ti
deixarei de te buscar, és a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar, não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar, és a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar, não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar, és a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar, não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar, és a razão da minha vida. Vivo pra te adorar pra sempre, Senhor. Aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor para sempre. Que nada impeça você de permanecer louvando ao Senhor. Abra comigo agora a sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, de 13 a 20. Mateus 16, de 13 a 20. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Quem você diz ser Jesus? Quem é Jesus para você? A multidão dizia muita coisa a respeito de Jesus. Falava-se muita coisa a respeito de Jesus, como ainda se fala muito nos nossos dias. Nos nossos dias, há muito se falando em nome de Jesus. Há muitas definições de Jesus. Na nossa história, nós temos vários filmes que tentaram retratar e mostrar uma face de Jesus. Frequentemente surge um novo filme
trazendo uma nova imagem sobre Jesus, ou um novo líder falando alguma coisa nova sobre Jesus. Quem não se lembra, pelo menos os do meu tempo, mais ou menos, da minha idade, ou mais um pouco, da polêmica com o filme A Última Tentação de Cristo? Um grande filme, mas que escandalizou a muitos. E ali mostrava a visão de um Cristo sendo tentado, de um Cristo humano sendo tentado. Depois veio aquele filme doido, Jesus Cristo Superstar, que causou também muito estrago, muito comentário. Mel Gibson fez a gente chorar no cinema. A Paixão de Cristo. Eu me lembro muito bem quando eu fui assistir A Paixão de Cristo, que era possível ouvir o choro das pessoas no cinema. E eu, que sou um chorão, eu choro com filmes, com qualquer cena que me emociona. Quem me conhece, eu sou daqueles que dá pausa no filme para chorar. Esse filme, A Paixão de Cristo, mas também foi criticado porque uns acharam que ele exagerou na dor, nos sofrimentos. E outros não, acharam ele bem, um filme bem fiel. Quem não se escandalizou, não é, com Portas dos Fundos, fazendo filme sobre Jesus, escarnecendo. Jesus se tornou também tema de escola de samba. Mangueira fez um samba e ele foi colocado na avenida, sendo escarnecido também. Muita coisa se dizendo, portanto, a respeito de Jesus Cristo. Houve uma série chamada Messias, que trouxe um Jesus Cristo como se Jesus Cristo tivesse nascido dos nossos dias, retratando um Jesus moderno, nascendo nos nossos dias, como que seria? E a última, que está até no episódio, na segunda sessão, é um seriado também sobre Jesus Cristo. Eu tenho acompanhado, já assisti a primeira parte, agora tem a segunda parte. Eu estou achando assim fantástico esse seriado, The Chosen, e muito bom, muito interessante a visão histórica deles em relação a Jesus Cristo e como Jesus Cristo é retratado. Mas apesar de tudo que se diz sobre Jesus Cristo, que as pessoas dizem sobre Cristo, nós não podemos de forma alguma desconsiderar o que a palavra diz sobre Jesus. No meio de tanta confusão, você tem que saber definir em seu coração, na sua experiência, para a sua própria vida, quem é Jesus. Você tem que conhecer Jesus. Você se lembra do não se turbe o vosso coração? Vocês não me conhecem ainda, porque se me conhecessem, se a gente conhece, se a gente desenvolve, amadurece no nosso coração e nas nossas emoções em relação ao conhecimento de Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo, a gente não toma tantos sustos com a vida, com o mundo, com a sociedade, com as pessoas. A gente passa a ter atitudes diferentes. O nosso coração não é tão abalado assim. Por isso, você tem que assumir
o Jesus descrito na Bíblia para você. Esse é o Jesus. E Jesus fez questão de perguntar para os discípulos. A multidão diz isso tudo, mas vocês que estão comigo, o que vocês aprenderam? Quem sou eu para vocês? Quem é Jesus na sua experiência com a palavra? Com a palavra, o que você tem aprendido de Jesus? O que Jesus representa para você? O que você, olhando para a palavra, consegue discernir sobre Jesus? E nesse texto nós temos alguns princípios que nos falam sobre Jesus, que definem Jesus. Quando Jesus perguntou, e vocês, e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro, então, foi quem falou primeiro. Pedro foi quem teve a resposta. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E recebeu por isso um elogio de Jesus. Jesus lhe diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas foi o meu Pai. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora observe, na declaração de Pedro, o que Pedro falou a respeito de Jesus. Pedro disse, tu és o Cristo. Pedro não disse, tu és um Cristo. Cristo é um título, o Messias. Pedro disse, tu és o Messias. Tu não és um Messias, tu não és um profeta, tu não és um outro, como os muçulmanos e outros budistas e outros definem Jesus como um grande mestre, um grande profeta, um grande homem. Mas Jesus não é ele é o Messias. Ele tem que ser definido para você. Jesus não é mais um. Ele tem que ser aquele que ocupa o único lugar na sua vida. Ele é o único para você. O que, portanto, tem usurpado o lugar de Jesus em seu coração? Quando nós vamos ocupando o nosso coração com outras coisas, colocando o nosso coração, onde estiver o seu coração, ali vai estar o que é importante para você, o seu tesouro. Jesus é o seu tesouro, o único. Ele é a sua prioridade. Você já discerniu isso, que você já bateu a cabeça muito, já procurou muito, já sofreu muito, e que mesmo diante das provas, diante dos sofrimentos e das dores, já aprendeu nesse tempo todo que ele é o único, ele é o Messias, ele é a verdade, o caminho, a vida. Não é uma verdade, uma opção de vida. Não, é o único. E então, Jesus nos ensina também que por ser o único, ele também é o único dono da igreja. É ele quem edifica a sua igreja. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. E eu te digo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja.
Quando ele diz para Pedro, é importante a gente observar isso por causa de interpretações que existem em relação a essa afirmação de Jesus, o que Jesus estaria dizendo aí. Eu não posso me perder muito nessa questão teológica da afirmação de Jesus, mas eu quero apenas deixar para vocês que Jesus diz para Pedro, e eu te digo que tu és Pedro. Primeiro ele diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Mas eu te digo que tu és Pedro. E a palavra que ele usa ali é Petros. Eu te digo que tu és fragmento de pedra. Petros. Petra, rocha. Petros, fragmento de rocha. Jesus refere-se a Pedro como Petros, mas ele é a pedra, ele é a rocha. Em 1 Pedro 2, olha o próprio Pedro escrevendo. O que Pedro diz para nós lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, nos versículos 4 e 5, chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita, preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios agradáveis, espirituais a Deus, por intermédio da pedra, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. Jesus Cristo é o Senhor da sua igreja. E como nesse tempo me conforta saber disso, lembrar disso, reafirmar isso. Num tempo de tanta confusão em relação, abre igreja, o que é igreja, pode isso, aquilo. Eu estava hoje conversando com outro pastor e dizendo do sofrimento. Quando eu vejo irmãos da igreja, indo para outras igrejas, saindo, procurando, que não compreenderam, quem sabe, ainda, que quem edifica a igreja não é o pastor. Quem edifica a igreja não são os pastores fundadores da igreja. Quem edifica a igreja não são os presbíteros, os diáconos. Quem edifica a igreja é Jesus Cristo. Acima de todo nome está o nome de Jesus Cristo. Ele disse, a igreja é minha e eu a edificarei. E ele continua edificando a sua igreja. Isso me traz conforto, isso me traz alegria, descanso, saber desse princípio precioso. Essa é a verdade. Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Nesse tempo em que a verdade se tornou uma ideologia, também uma ideologia política, onde o político apanhou João 8:32 para ser o seu versículo de campanha e também de que segue, usando, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade que temos que conhecer não é a verdade de corrupção de um governo anterior, do governo que está, ou de qualquer. A verdade é Jesus.
A verdade que liberta é conhecer Jesus, o dono da igreja. Se você quer, portanto, descansar e por ter o conhecimento de Jesus Cristo, você precisa se lembrar e precisa saber que Ele, Jesus, é o dono da igreja. É quem a edifica, que tem o controle sobre todas as coisas. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Não há como estar em Cristo sem se estar na verdade, seguindo a verdade. E preste atenção, porque ele disse: edificarei a minha igreja. Jesus tem uma igreja. Esse corpo, esse edifício, esse sacerdócio santo. A igreja. Portanto, não há espaço para aquela ideia de desigrejados, de seguir a Jesus sem igreja, porque Jesus Cristo é quem edifica a sua igreja. Não tem como seguir aquele que edifica a igreja fora da igreja. Você tem que se conscientizar como igreja. Eu não sou igreja sozinho, você não é igreja sozinho, nós somos o corpo de Cristo, cada um é membro desse corpo, e nós somos igreja num sacerdócio santo, somos juntos, formamos o corpo, formamos a igreja. E é esse corpo que ele edifica, que ele mantém, que ele cura, que ele salva, que ele liberta, que ele continua edificando e continua cuidando. A igreja de Jesus, ela é visível e invisível. A sua igreja, aquela que você vai, e quando você está lá, reunido, você vê a igreja reunida no templo. Quando você sai, a igreja sai, os membros saem, ali ficou o edifício. Ali não ficou a igreja saiu. O templo, o edifício ficou. O que Jesus edifica não é aquele templo ali, é você. É a igreja que sai. A eclésia, os chamados para fora. Esse sim, a igreja que liga e desliga. É essa igreja que, através do perdão, foi o que Jesus ensinou quando perguntou, os discípulos perguntaram: quantas vezes devemos perdoar o nosso próximo? 7 vezes 7? Quantas vezes? E Jesus depois ensinou: se o irmão pecar, vai a ele, conversa com ele. E então o princípio foi: o que vocês ligarem será ligado na terra. O que vocês desligarem será desligado. Não é uma pessoa que liga e que desliga. E, aliás, a primeira tarefa da igreja não é desligar, é ligar. Nós temos vivido um tempo de julgamentos também, e julgamentos sem amor. As pessoas estão julgando umas às outras, sem amor, com peso do julgamento. A igreja é chamada primeiro para ligar, e ela desliga quando não perdoa, quando disciplina. Como igreja e não individualmente. Mas quero lembrar, o propósito da igreja que edifica é juntar, é ligar. Enquanto a igreja vivia em comunhão, enquanto a igreja vivia na doutrina dos apóstolos, ia o Senhor acrescentando dia após dia
ligando aqueles que iam sendo salvos. Portanto, viva o Evangelho. Entenda que ele é o Cristo, o Messias, e que ele é o dono, quem edifica a igreja. A igreja, disse Jesus, é minha. E, em último lugar, Jesus é o único que venceu a morte, o inferno, e capacita a sua igreja para ter a mesma vitória. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. As portas, lembrando a você que portas não são instrumentos de defesa. Ninguém apanha uma porta para sair por aí para a guerra. Não, portas são arrombadas. Jesus, por ter vencido a morte, ele faz com que essa igreja que prevalece em ligar e não desligar e jogar para o inferno. Como eu lhes disse, há muito julgamento, até mesmo em nome da palavra, gente defendendo a palavra, mas sem nenhuma manifestação de amor. Nas suas lutas contra o inferno, nas suas lutas contra o fogo, vá com fogo do Espírito, vá com a vitória de Jesus, na certeza de que nele nós somos mais que vencedores. E como é que a gente entende isso? Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Como você se apresenta nesse tempo de angústia, como você se mostra nesse tempo de sofrimento, como você se mostra na necessidade, na falta, no desemprego, na perda, como você se mostra no tempo fraco. É fácil a gente se mostrar forte nos dias bons, onde está tudo certo. Agora, como você se mostra quando o tempo é difícil, no dia da angústia? Se você se mostrar fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. Agora eu gosto de Hebreus capítulo 11, versículo 34, quando fala daquela galeria dos homens de Deus que venceram. Esse texto diz que da fraqueza eles tiraram força. Olha só, da fraqueza eles tiraram força, porque quando somos fracos, aí é que somos fortes. Da fraqueza, se você se sente fraco, mas você está em Cristo Jesus, o inferno não vai resistir a você. Não é o inferno vindo contra você. Você se lembra de Mateus 4, quando o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado? É Jesus quem vai. Não é o inferno que vem a ele. Aliás, quando Jesus aí ensinou isso para os discípulos, logo após essa palavra de Jesus, diz o versículo 21, que ele passou a ensinar os discípulos sobre a necessidade de ir para Jerusalém para sofrer, para morrer, e para depois de 3 dias ressuscitar.
Quando Jesus passou a lhes ensinar sobre a necessidade do sofrimento, do padecer, do se angustiar, do morrer, Pedro lhe chamou no canto e disse: que isso, mestre? Tal não lhe sucederá. Era o inferno vindo contra Jesus. Porque Jesus imediatamente disse: arreda Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Você precisa saber que na fraqueza, diga ao fraco: eu sou forte. Tire força para resistir nesses momentos e se manter íntegro diante do Senhor Jesus, diante do conhecimento que você tem dele. Você sabe quem ele é. E mande Satanás arredar, porque você tem em Cristo a vitória. O que a multidão, o que você tem ouvido falar hoje sobre Jesus? O que se tem dito hoje sobre Jesus? Se diz muita coisa. Muita coisa. Mas e você? E você? O que você tem a dizer dele? O quanto você conhece dele para ter uma palavra sobre ele? O que você já discerniu de Jesus Cristo para ter o que dizer e afirmar de todo o seu coração, com toda a sua fé, que você sabe em quem você tem crido? Que ele é fiel, que ele é quem lhe dá vitórias e que a sua força não está em você, mas a sua força vem de Jesus Cristo, o seu Senhor, aquele que venceu por você. O que você diz, portanto, sobre Jesus? O que a sua vida, no momento da fraqueza, no momento da angústia, o que a sua vida tem falado sobre Jesus? O quê? Qual resposta agora você dá a Jesus Cristo? Vamos orar? Quem sabe você esteja caminhando para mais angústias. E sabe qual é a palavra de Jesus para você? Continua sendo a mesma. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema. Eu sou o seu pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Em mim. Pois eu vou estar com você no vale da sombra da morte. Eu vou ser consolo. Eu vou preparar uma mesa na presença daquilo que tem se apresentado como adversário seu. E tenha certeza que certamente a bondade e a misericórdia seguirão você todos os dias da sua vida. E quando acabar tudo, certamente você habitará
você habitará, nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Não se desespere. No mundo é assim, tereis aflições. Tenha bom ânimo, ser forte e corajoso. Eu não mandei que você fosse assim, ser forte e corajoso. Mas eu me sinto tão fraco. Tire força da sua fraqueza. Preste atenção, Moisés, quando estava diante do mar, ele clamou. E a voz do Senhor foi, sabe o que o Senhor disse para Moisés? O Senhor perguntou: Moisés, por que clamas? Diga ao povo que marche. Ei, está na hora de você tomar posse das promessas e marchar. Às vezes o clamor tem que dar lugar à ação. A ação na dependência do Senhor. Ei, bom ânimo, levanta a cabeça. Coragem. Pare de ficar apenas em disputas, querendo um Jesus que eu não sou, pois eu não vou enganar você. É a palavra de Jesus para você. Essa é a palavra dele. Siga confiante. Ele permanecerá dando para nós vitórias. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Temos aprendido nesses dias quem é o nosso Senhor, o Messias, o nosso Deus, o unigênito, o único Filho, o Criador de todas as coisas, o bom pastor, a porta, o caminho, a verdade, a vida, a água que mata a sede, faz fluir água viva do nosso interior. Tu és o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, a porta, ainda que seja estreita, mas que quando é passada se encontra pastos verdejantes. O Senhor é o nosso Senhor, o nosso único e eterno Salvador. Que a tua palavra renove o ânimo dos meus irmãos, que a tua palavra nos anime para as lutas, e naqueles momentos em que nos sentimos tão fraquinhos, incapazes, estejamos lembrando que é no Senhor que nós temos vitórias, que é no Senhor que nós somos mais que vencedores. Te agradecemos por tua palavra. Continua conosco no restante desta noite. Dá-nos um final de semana cheio de alegrias, na certeza do descanso e do consolo que temos no Senhor. Faz assim, Senhor. Em teu nome é que nós pedimos essas coisas. Amém.